Isso, começando mais um programa Mais Vida para você. Vamos falar do Natal e, é claro, pedindo a Deus que Ele possa ir nos preparando para esse Natal. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre o Natal, esse grande momento na história da humanidade pelas mãos do Senhor. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, o programa Mais Vida para você, mais uma semana juntos, nessa semana de forma muito especial, porque vamos falar um pouquinho aí do Natal, essa grande festa universal, ou quase que universal, mas com certeza uma festa de um espírito universal, porque nós estamos falando da festa da fraternidade universal, de uma festa que comove muito os corações e mexe com muitas consciências, com certeza uma festa que sensibiliza, uma festa que recolhe a humanidade numa espiritualidade, num espírito no mínimo diferente, num espírito que deveria contagiar a humanidade, não por apenas alguns momentos, mas certamente o espírito que jamais deveria desaparecer da face da terra ou do coração da humanidade, o espírito trazido pelo Natal. Natal que é justamente uma festa natalícia, a festa do nascimento, mas o nascimento e um não qualquer nascimento, mas um nascimento muito especial, o nascimento de Deus ou da presença desse Deus menino que vem fazer a sua morada entre nós. E isso é um motivo mais do que especial, principalmente pela forma como tudo isso acontece. O Natal, ele é o cumprimento, para o cristão, o Natal é o cumprimento de uma promessa feita por Deus à humanidade. Eu acho que isso já serviria para a gente dizer aquilo que é o Natal. O Natal é Deus honrando a sua palavra, é Deus honrando a sua promessa. Mas antes de falarmos desse Deus que honra a sua promessa nesta festa do Natal, na noite de Natal, falar um pouquinho de que a festa do Natal já era uma festa que se celebrava, não podemos esquecer disso, hein? A festa do Natal era uma festa antes do mundo cristão, ela era uma festa pagã, portanto uma festa já celebrada, uma festa chamada Festa das Luzes, festa em que celebrava aí o alongamento, começa no hemisfério norte, começava-se aí os dias a ficarem mais longos, portanto a luz ficar mais extensa do que as trevas. Veja que, mesmo que o sentido não cristão, veja como ele tem um significado bonito, Para os pagãos, esse dia era exatamente o dia em que vai se celebrar o momento em que a luz começa a ficar mais longa, O dia começa a ficar mais longo do que a noite, as luzes elas vão ficar mais longas do que as trevas, portanto o ambiente que começa a se aquecer, a luz que começa a ser maior, começa a dissipar as trevas. Isso era celebrado, isso era vivido. Claro, para nós, talvez nós não consigamos compreender a importância disso, mas quem mora no hemisfério norte, isso aí tem um significado muito especial, porque no tempo do inverno, o que acontece? No tempo do inverno as pessoas vão estar recolhidas, as pessoas vão estar sempre mais fechadas, menos nas ruas, e quando começa a se mudar isso, as pessoas começam a ficar mais alegres, começam a sair mais, começam a viver mais. Então é muito significativo essa passagem. Então já existia essa celebração antes dos cristãos. Quando os cristãos se tornaram a maioria e quando os cristãos vêm, eles vão usar dessa festa que já era feita lá pelos pagãos antes do cristianismo, e eles vão chamar essa festa de festa do Natal, o momento em que a luz ela se torna maior do que as trevas na humanidade. E aí, é claro, todo o significado cristão. Deus é essa luz
que vem habitar nos nossos corações com uma finalidade muito específica: dissipar as trevas que existem dentro de cada um de nós. Mas Deus já havia prometido que Ele sobressairia sobre o mal, que Ele venceria, que Ele demonstraria o seu profundo amor por cada um de nós. E demonstrou através do Natal, festa do nascimento de Deus. Festa que começa lá 9 meses antes, é bom que nós tenhamos presente isso, desde o momento em que o anjo chega a Maria, mãe de Jesus, a uma menina muito simples, e diz, através de um anjo, anuncia para ela aquilo que vai acontecer na vida dela, que será um verdadeiro milagre. Agora eu pergunto para vocês, não é um milagre Deus vir morar entre nós, estar entre nós? Isso já é um milagre por si mesmo. Então lá atrás, 9 meses, na anunciação que o anjo faz a Nossa Senhora, ela já vai saber que esse Deus vai nascer na humanidade e esse Deus vai nascer através do seu ventre, e ela, juntamente com José, a família de Nazaré, a família sagrada, vai acolher. Então a primeira humanidade que acolhe o Senhor, ou vamos ainda usar uma outra figura, uma outra expressão, a primeira manjedoura que acolhe o menino Jesus, essa manjedoura é o ventre de Nossa Senhora. É a primeira humanidade acolhendo Deus, é a humanidade de Nossa Senhora. Na humanidade de Nossa Senhora está toda a nossa humanidade que acolhe essa presença de Deus que se encarna, ou seja, que entra na nossa carne, que assume a nossa carne, que assume a nossa vida. Isso faz com que o nosso Deus seja um Deus completamente diferente de todos os outros deuses que já haviam aparecido até então, porque esse Deus, Ele assume a nossa carne, Ele assume a nossa vida, e Ele vem com todas as limitações, com todas as dificuldades. Ele vem com tudo aquilo que existe de mais sensível que nós podemos ter, ou que nós possamos imaginar nesse sentido. Por quê? Porque Ele nasce muito singelo, e aí a festa do nascimento do Senhor é uma festa singela, é uma festa simples, é uma festa a um menino que nasce numa situação completamente fragilizada. Hein? Veja que até nesse ponto o Natal, o nascimento do Senhor, nos ensina uma grande lição de vida. Hein? Deus poderia ter se encarnado de forma totalmente diferente, estrondosa, apoteótica, poderosa, enfim, mas não. Ele podia ter vindo num casal, por exemplo, totalmente estabilizado, rico, que pudesse dar para Jesus um berço de ouro. Ele podia ter vindo, não sei, por exemplo, ele podia ter vindo aí através do ventre da mulher de um imperador, por exemplo, mas não. Até nisso, Jesus, Deus, quando escolhe se fazer presente no nosso meio, Ele faz de forma completamente diferenciada. Ele escolheu um casal, primeiro ele escolheu uma menina, não escolheu uma mulher, não é nenhuma mulher formada, que já é mais forte, mais madura, que já sabe enfrentar as coisas da vida, não. Escolhe lá uma menina que mais ou menos tinha lá os seus 16 anos, ou seja, uma adolescente completamente frágil, completamente despreparada, completamente fraca. E é nessa menina, nessa fragilidade, correndo todos os riscos que vai correr, é que Deus escolhe fazer a sua morada, fazer a sua presença. Isso serve para mostrar para a gente o quê? Para mostrar para a gente de que Deus não esquece de nenhum daqueles que são os mais frágeis. Deus não esquece dos mais frágeis. Ao contrário, Deus começa a sua missão na terra pelos mais frágeis, pelos mais fracos, pelos mais pobres, pelos mais desvalidos, pelos que têm menos condições. Por isso a noite do Natal é uma noite que tem que nos remeter, sim, àqueles que são os mais fracos, os mais frágeis, aqueles que sofrem mais com tudo, aqueles que
que acabam passando por experiências tão ruins na vida. Certamente a noite do Natal é uma noite onde nós temos que nos solidarizar com todos aqueles que não estão na mesma condição que nós estamos, não têm a mesma sorte, não tiveram a mesma sorte que nós temos, ou que são frutos, né, da injustiça desse mundo, produzido por nós mesmos. Então essa noite é a noite da fraternidade universal, é a noite da solidariedade universal, porque é a noite em que Deus foi solidário com a humanidade mais frágil possível, e essa humanidade ela vem através de uma menina que não tem com certeza toda a força, que tem todas as suas dificuldades, mas foi ali que Deus escolheu, dizendo assim: eu começo pelos mais fracos. Não é pelos poderosos que eu começo pelos mais fracos, eu começo nos mais fracos. Então a noite do Natal, de fato, é uma noite que tem que nos fazer lembrar de toda essa gente. E aí eu me lembro, né, e quero lembrar nesse Natal e rezar nesse Natal, quando estiver, aonde estiver, ou com quem estiver, nas orações deste Natal, lembrar, por exemplo, dos mais fracos, dos imigrantes, né? Quanta gente sofrendo nas imigrações, morrendo, quanta gente morreu atravessando, né, oceanos, mares, querendo buscar uma vida melhor, fugindo da guerra. Quantas crianças, quanta gente sofrendo, quanta gente com tanta dificuldade. Então, de fato, assim como Deus não esqueceu dos mais fracos, que nós também possamos neste Natal não esquecer daquelas pessoas que estão passando por situações muito piores do que as nossas, e elas precisam de nós, precisam do nosso espírito, precisam da nossa força de vontade, precisam da nossa mentalidade, da nossa inteligência, precisa que nós nos movamos para que elas possam ter uma vida diferente. Deus se moveu a favor da humanidade, para que a humanidade pudesse ser uma humanidade diferente. Já parou pensar nisso? Que Deus no Natal, Ele se move, Ele vem para dentro da humanidade, para divinizar a humanidade, para que a humanidade pudesse ser elevada, para que a humanidade pudesse ser divinizada, para que assim a gente tivesse a oportunidade de ter uma humanidade melhor. É por aí que o Natal caminha, e é desta forma que o Natal vai se realizando. Por isso, né, conversando sobre o Natal, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa, lembrando desse cumprimento bonito da promessa de Deus à humanidade feita através do Natal. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso de volta ao programa Mais Vida, falando do Natal, falando daquilo que nós chamamos de cumprimento da promessa de Deus à humanidade. Ou seja, Deus prometeu que faria com que nós pudéssemos ser melhores, e Ele faz isso vindo Ele mesmo, se colocando entre nós como humanidade. Ele diviniza a humanidade no fundo, né? O Natal é isso, é o momento em que Deus, Ele nasce, e a festa do nascimento de Deus é a festa desse momento onde Deus Ele vai divinizar a humanidade, para que a humanidade possa ter um outro espírito, um outro jeito de ser, uma outra forma de pensar e de agir. Pelo menos é isso que Deus quis que acontecesse na noite de Natal. Por isso somos convidados sim a não deixar perder essa espiritualidade, a não deixar perder esse sentido, a não deixar perder todo o significado que o Natal tem. Claro que tem tantas outras coisas que são importantes no Natal, por exemplo, né, depois veio a cultura de São Nicolau, que é justamente o Papai Noel, daí vem a tradição do Papai Noel, de São Nicolau, de doar presente, né? Papai Noel está ligado a São Nicolau, que é aquele que sai para distribuir presentes. E aí a ideia do presente, a ideia do Papai Noel, claro que tudo isso faz parte, claro que tudo isso, né, nós vamos deixar acontecer, mas lembremos uma coisa, lembremos que o grande presente dessa noite, presente que nós partimos entre nós, através de objetos materiais, que tá bom, que aconteça, mas que o grande presente que nós temos que dar um para o outro, esse grande presente é o presente
que está ali na própria criança. É a própria criança chamada Jesus de Nazaré. Esse é o grande presente que a humanidade tem que distribuir entre ela mesma. Cada um dar um ao outro o presente chamado Jesus de Nazaré. Porque dar esse presente, receber esse presente, significa muita coisa. Significa estar se divinizando, significa estar transcendendo, estar se elevando, significa estar se tornando uma humanidade melhor. Então eu espero, que nesta noite, que na noite de Natal, além de todos os presentes que vocês vão repartir uns com os outros, que vocês repartam o Espírito Natal, que vocês repartam o próprio Cristo nesta noite. Independentemente se você é católico ou não, se você crê em Deus ou não, repartir o gesto de Jesus é fazer com que a humanidade se torne uma outra humanidade. E a humanidade sempre se demonstrou muito reticente, às vezes, a ser melhor. Vamos pegar o próprio Natal, a própria noite de Natal, o próprio lugar onde Jesus foi parar. Se nós pegarmos tudo o que aconteceu com Jesus, com Maria, com José, na noite do nascimento de Jesus, uma recusa da humanidade em acolher a presença desse menino. Então, lembremos de como Maria foi rejeitada, de como Maria não encontra um lugar para ter lá o seu filho, para dar à luz. Lembremos o quanto ela e José tiveram dificuldades para encontrar uma pensão, um lugar, uma casa, para que Jesus pudesse nascer, demonstrando claramente como que é difícil, como que tem tanta gente que não quer renascer, não quer que nasça dentro dela uma outra espiritualidade, um outro espírito, um outro jeito de ser. Quanta gente não quer fazer essa experiência, não quiser naquele momento e não querem ainda hoje. Quanta gente vai fechar as portas, mais do que as portas das casas, vai fechar as portas do seu coração, da sua vida, da sua alma, da sua consciência, vai se fechar para este momento chamado momento do Natal. Vai se fechar, não vai querer receber esse presente chamado Jesus de Nazaré, e com tudo aquilo que Ele tem, que eleva a nossa humanidade, que nos faz sermos melhores. Quantas situações nesse sentido, quanta gente ainda não vai recebê-lo. E aí o porquê da nossa insistência, assim como foi, Eu acho que José e Maria tiveram um papel fundamental nesse sentido, Levaram avante até o fim, buscaram e não deixaram com que nada fizesse com que esse momento não acontecesse, até chegar ali o momento onde os pastores vão agradecer a Deus, onde a estrela de Belém vai dizer: se cumpriu a promessa de Deus, nasceu para a humanidade um novo recomeço, uma nova história. Daqui para frente a humanidade não será mais a mesma humanidade. Por quê? Porque Deus se faz presente entre nós. E Deus agora vai nos mostrar o que de fato é ser filho de Deus, usando do Filho dele para nos dar uma grande lição de vida, a lição de como ser verdadeiramente humanos. E por mais que a gente continue no pecado, e por mais que a gente continue destruindo, por mais que a gente continue fazendo guerras, por mais que a gente continue bebendo, matando, se drogando, enfim, por mais que a gente continue fazendo tantas coisas que nos leve à nossa autodestruição, mas uma coisa a humanidade não vai poder negar, é negar que um dia o Natal não existiu. É negar que um dia Deus não se fez presente e mostrou que existe outro caminho. Um caminho sem violência, sem guerra, sem açoites, sem discriminação. Um caminho diferente. Jesus é um caminho diferente. E Ele vem pelas portas do Natal. O Natal é uma noite diferente, porque Jesus é diferente. E é nessa diferença que Ele vai mostrar para a humanidade:
no que é que a humanidade tem que se tornar, no que é que a humanidade tem que se converter. Qual é o grande propósito dessa criatura chamada homem e mulher, criados ambos à imagem e semelhança de Deus? O que Deus quer de nós? E Deus faz questão de dizer isso e diz isso na noite de Natal. O que eu quero de vocês? Eu quero a singeleza, eu quero a humildade, eu quero não preconceito, eu quero a busca da resolução dos conflitos de forma pacífica. Eu não quero a espada, mas eu quero justamente aquilo que nós vamos perceber depois que Jesus vai trazer para a vida dele através dos seus ensinamentos. Portanto, celebrar o Natal, de fato, é celebrar a troca de um único presente, a troca do presente chamado Filho de Deus. E aí, de fato, para nós, isso foi um grande presente. Não há presente maior que Deus poderia dar para os seus filhos do que o próprio Filho dele. E aí, isso nos revela o quanto nós somos importantes, o quanto você é importante para Deus. Porque pensa só, Deus pega o Filho dele e Deus dá o Filho dele por você. Olha o quanto que você é importante. Você não é qualquer coisa. E o Natal vai nos mostrar isso. Quando o Filho de Deus se encarna, quando Jesus nasce na noite de Natal, naquele momento Deus vai dizer para mim e para você: veja o quanto você é importante. Estou dando o meu Filho para ter você. Para ter você, eu estou dando o meu Filho. E aí isso faz com que nós nos sintamos, que nós vejamos o quanto que nós temos que ser diferentes, o quanto nós temos que nos valorizar, o quanto nós somos importantes aos olhos de Deus. Por isso, peço a vocês, nesse programa que antecede o Natal, peço a vocês que, claro, Preparem sim, prepare a sua casa, prepare a tua árvore de Natal, prepare as luzes, prepare os presentes, prepare tudo que você e o que manda a tradição, prepare tudo, mas de maneira muito especial, prepare o teu coração. Tenha tempo para se preparar espiritualmente para o Natal, porque é interessante como que quando a gente cresce, quando a gente é criança, como a gente celebra o Natal de forma tão diferente, como demorava a chegar o Natal, como a gente ficava esperando o Natal, como o Natal tinha todo um significado, porque a criança, ela vivia em função desse Natal, o tempo dela era viver pensando nesse dia, se preparando para esse dia, mas por ter tempo, quando crescemos, viramos adultos, o que primeiro acontece é que nós não temos tempo. Nós temos muitas preocupações, nós não temos tempo. E quando a gente vê, o Natal chegou, o Natal passou e nada de diferente aconteceu, tudo se acabou. Por quê? Porque nós não tivemos tempo. Nós não tivemos tempo para nos preparar. Eram muitas as nossas preocupações. Muitas preocupações, muita correria, muita preocupação. E as preocupações eram com tantas coisas que nós esquecemos de nos preocupar com uma coisa, com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração. Esquecemos de preparar essa grande manjedoura chamada coração meu, coração seu, para receber a presença de Jesus. E ele nasceu e a gente sequer às vezes deu conta desse nascimento. Então prepare o teu coração. Prepare a tua família. Prepare a tua família. O que eu posso fazer, padre, concretamente? Eu falo para as pessoas, por exemplo, a tradição do presépio. Não deixe montar o presépio na tua casa, por menor que seja, por mais simples que seja. Mas monte o seu presépio. Chame lá o teu filho. Não deixe as crianças perderem isso. Se você não sabe, hoje é tão fácil, vai lá na internet, busca lá o que significa cada coisa do presépio, mas monte o seu presépio junto com o teu filho, vá contando para ele o que significa cada coisa, cada objeto daquele, o que significa cada coisa que está ali. Você vai fazer uma catequese sobre o nascimento de Jesus. Montar o presépio
é catequizar, é ensinar o teu filho, é manter vivo no coração do teu filho, criança, manter vivo o quê? Manter vivo o nascimento de Jesus. Portanto, prepare, mas para isso você precisa ter tempo. Você precisa tirar um tempo, você precisa fazer um tempo, né? Para que você possa, de certa forma, estar contribuindo para que o Natal do Senhor continue existindo. Que você faça a sua parte e eu espero que você tenha um Natal abençoado. Tudo bem, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta para concluir o programa de hoje. Isso de volta ao programa Mais Vida para você, falando do Natal do Senhor. E, claro, eu espero que você tenha um santo, abençoado Natal, Feliz Natal para você, que Deus, menino, nasça em você, para que você possa renascer de uma outra forma. Feliz Natal, fiquem com Deus e, é claro, não esqueça jamais, não é você que vive, mas é Deus que vive em você. E a cada Natal, Ele vive mais. Deus abençoe.